Graça a paz. Obrigado pela presença de vocês que estão aqui hoje, principalmente os visitantes. E obrigado a vocês que estão nos assistindo por meio dessa live. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14. Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. O espírito viu Jesus. Imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que eu deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Eu decidi trazer para nós hoje uma palavra que trate de oração e jejum. A importância da oração e do jejum. Muitas das vezes, a gente vem para a igreja, a pessoa que está aqui na frente pede para a gente fechar os olhos e orar, a gente não ora, a gente não jejuma quando está em casa. Geralmente a gente evita esse tipo de ação, não sei porquê, mas muitas das pessoas evitam orar e jejuar. E hoje eu vou falar da importância da oração e do jejum. Primeiramente, vamos para a definição do que seria o jejum. O jejum é uma das formas de nós alimentarmos o nosso espírito para que ele fique mais forte. A gente passa um certo período de tempo sem se alimentar ou sem se abster de algum ou qualquer líquido, e por esse curto período de tempo a gente procura ter uma intimidade maior com Deus. Durante esse período do jejum, a gente fica sem comer ou sem beber por um certo período de tempo e procura se aproximar mais de Deus, ter uma intimidade maior com Deus. E vou trazer uma palavra para vocês que mostra a grande importância do jejum. Se encontra no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ele a mensagem que eu lhe darei.
Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu-se de pano de saco, e sentou-se sobre cinzas. Ele fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Aqui nessa situação, tinha uma cidade que era muito rebelde, digamos assim, muito pecaminosa. Os habitantes de lá adoravam falsos deuses, adulteravam, matavam, roubavam e faziam tudo que não prestava. E Deus mandou um servo chamado Jonas para aquela cidade. E Jonas profetizou sobre aquela cidade e disse que ela seria destruída em 40 dias. Os habitantes daquela cidade, os habitantes de Nínive, proclamaram um jejum. Eles jejuaram, não comeram nem beberam, a fim de que Deus pudesse perdoá-los. E foi isso que aconteceu. Deus os perdoou e abandonou o plano de destruir Nínive. Tudo por causa do jejum. O jejum é muito importante. Vocês perceberam que por eles jejuarem, eles tiveram uma intimidade tão grande com Deus, Deus desistiu do plano de destruí-los. E também, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui nesse texto do livro de Mateus, é quando Jesus fala sobre o jejum. Muitas das pessoas daquela época jejuavam e faziam uma feição de triste, uma pessoa triste, para que as outras pudessem ver que ela estava jejuando. Mas ela não estava jejuando porque ela queria uma intimidade com Deus, ela só estava jejuando porque ela queria que as pessoas soubessem que ela estava jejuando, e que as pessoas admirassem ela por ela estar jejuando. Jesus condenou esse tipo de atitude. Ele queria que as pessoas jejuassem para ter uma intimidade com Deus, não para se amostrar. Então, ele ordena que, quando estivermos jejuando, tentamos ao máximo não demonstrar que estamos jejuando. Fazemos uma cara de alegre, nos arrumamos e tentamos não mostrar que nós estamos jejuando. Bem, aqui foi a parte do jejum, agora vamos para a parte da oração. Vamos para o livro de Mateus. Não, esqueçam o livro de Mateus por enquanto. Vamos primeiro para o que é a oração. A oração, eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar nessa explicação. Todo mundo diz que é falar com Deus, e realmente é falar com Deus, mas detalhadamente a oração é quando a gente clama a Deus para que a gente possa ter uma intimidade com Ele. A gente clama a Ele ou agradece a Ele. A gente pode utilizar a oração dessas duas formas, para pedir e para agradecer. No livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 17, eu vou estar falando rápido, porque eu já anotei tudo. Então, se vocês puderem anotar, ao invés de procurar, porque eu não tenho tempo, é bom que vocês anotem. No livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Na NVI está dizendo, orem continuamente. O que esse livro quer dizer? Que a gente tem que estar orando direto, a gente tem que estar procurando falar com Deus diretamente, sem parar, sem cessar. Todo tempo, toda hora. A gente tem que estar procurando falar com Deus.
Em Mateus, capítulo 21, versículo 22 diz: E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Faça a oração crendo, tendo fé. Não adianta eu estar pedindo para Deus: Deus, por favor, me dê isso, me dê aquilo, mas se eu não tiver fé, nada vai ser resolvido. A fé é a base para tudo. Juntando a fé com a oração, aí sim vem o resultado. Mas a gente não pode estar só pedindo, a gente tem que agradecer também. Por exemplo, nós somos filhos de Deus. E eu tenho certeza que aqui todo mundo teve um pai ou uma mãe. Se não teve os dois, teve pelo menos um dos dois presente, por um certo período de tempo. E a gente costuma pedir muito. Pede isso, pede aquilo, e nunca está satisfeito. A gente sempre está pedindo mais, nunca está agradecido. A gente nunca quer parar, a gente sempre quer pedir, 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 pedir. E não pode ser assim com Deus. A gente ora pedindo: Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, Senhor, perdoe os meus pecados, Senhor, perdoe as minhas ofensas, mas a gente nunca agradece. A gente nunca parou para agradecer, a gente nunca parou para fazer uma oração de agradecimento. Tenho certeza que muita gente aqui nunca agradeceu hoje pelo alimento que Deus deu. Tem gente que nunca agradeceu pelo ar que respira, que deve agradecer sim, porque se não fosse por Deus você não estaria respirando. Tem muita gente que não agradeceu pela saúde. Tem gente que hoje está murmurando, dizendo que não tem isso, dizendo que não tem aquilo, mas ele esquece que tem muita gente passando mais necessidade do que ele esquece de agradecer por conta disso. Ele esquece de agradecer porque ele só consegue olhar para ele mesmo, só consegue olhar para a situação dele. Fica reclamando: a comida é todo dia isso, e tem gente que não tem nem comida para comer e ele fica reclamando. Tem que parar de pedir diretamente. Você tem que pedir, tem que pedir. A gente é filho de Deus, a gente pede. Mas a gente tem também que agradecer, a gente tem que parar um pouco para pensar e agradecer pelo que Ele nos deu. Não ficar murmurando, pedindo todo o tempo outra coisa. Tem que agradecer. Mas claro, se a gente orar, Deus vai nos ouvir, se Ele ver que é necessário, que a gente está necessitando. Por exemplo, em Salmos capítulo 4, versículo 3 diz: Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Invocar, ele quis dizer orar. Quando eu clamar a Deus, Ele vai me ouvir, se Ele achar necessário. Quer dizer, Ele vai me ouvir, só que Ele só vai responder se Ele achar necessário. Por exemplo, eu peço um carro, mas se Deus ver que eu não estou apto para ter um carro, Ele não vai me dar um carro. E eu tenho que esperar o tempo de Deus. Só que o problema é esse: as pessoas não querem esperar, elas estão todo o tempo murmurando, estão todo o tempo querendo. Elas não param para pensar que o que Deus tem, o projeto que Deus tem para elas é maior do que o projeto que elas mesmas têm. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui no livro de Tiago, ele diz que a nossa oração, nós que somos justos, a nossa oração é poderosa e eficaz. Então, e aqui, ainda no livro de Tiago, diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A gente ora tanto por nós: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faça isso por mim, faça aquilo. A gente esquece de orar pelo nosso irmão que está passando por mais necessidade que a gente. A gente tem que orar pela vida do nosso irmão. Não só pelo nosso irmão, mas também pelo nosso inimigo. Por exemplo, se tem um cara querendo nos ameaçar de morte, vamos orar por ele. Vamos orar pela vida dele. Que o Senhor perdoe os pecados dele, que o Senhor mude o pensamento dele. A gente tem que prestar mais atenção no que a gente anda pedindo. A gente anda pedindo demais, agradecendo de menos e pedindo só pra gente, sendo egoísta a cada dia. A gente tem que pedir para os outros também. Para que não só a gente se beneficie, mas também os outros. E um dos poderes da oração, ela tem um poder para fazer tudo que for possível, a oração. E tem uma história de uma pessoa, eu não vou falar o nome, porque não estou autorizado, é um ex-bruxo. Ele, desde que criança, ele aprendeu a mexer com magia negra. O pai dele era bruxo, a mãe dele também era bruxa. E o pai dele morreu e a mãe dele morreu e ele não tinha pai. Ele dizia que para ele, o diabo era o pai dele. Ele disse que clamava o diabo e o diabo supria as necessidades dele. Só que a cada dia que o diabo supria as necessidades dele,
o diabo também tirava muito benefício dele. Ele diz que desenvolveu uma habilidade no mundo da magia. Ele ia dormir no horário e ele levantava em espírito. O espírito dele levantava, o corpo dele ficava. E ele planava por cima de bairro em bairro. E o que ele dizia que queria que acontecesse naquele bairro, acontecia. Se ele dissesse, acontece um acidente, acontecia. Se ele dissesse, acontece isso, acontecia, por causa da magia. Mas ele disse que o que ele mais tinha raiva é quando tinha um grupo, 4, 5 crentes orando no meio da rua. Ele disse que o que ele pedia nunca acontecia. E ele nunca entendia o porquê. Até que um dia ele se converteu e ele prestou atenção que tudo que ele orava, pedindo para abençoar um irmão, pedindo para abençoar isso, para abençoar aquilo, acontecia. E ele descobriu que a oração tem poder. Então aqueles crentes, entre aspas, os evangélicos, porque até o diabo é crente, né? Então aqueles evangélicos, um grupo de 4, 5 evangélicos, destruía todo aquele arsenal de guerra maligno que era usado para o malefício daquele bairro. Então a oração tem poder, só que você tem que orar com fé. Tem que ter fé. E você não deve ser egoísta. Tem muita gente egoísta pedindo isso, pedindo aquilo, mas esquece que tem gente passando mais necessidade do que ele. A oração também serve para pedir perdão pelos nossos pecados. É muito importante nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Nós acordarmos todo dia de manhã e antes de dormir, se ajoelhar no chão, fechar os olhos e pedir, por favor, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Essa palavra em nome de Jesus é uma das formas de nossa oração ser recebida pelo Pai, porque o nome de Jesus tem muito poder. E é pelo nome e pelo sangue de Jesus que nossas orações são ouvidas. Porque desde o começo, desde a criação, que Adão e Eva pecaram, quando a gente já nasce pecador. E o sangue de Jesus é que purifica os nossos pecados. Por isso, quando a gente for orar, pedir perdão pelos pecados, a gente ora. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus ou em nome do sangue de Jesus. Por isso que muitas das vezes, eu já ouvi o obreiro de João pregando, ele diz muito que o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. E aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 7 e verso 8, diz assim: quando orarem, não fiquem repetindo sempre as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, são iguais a eles, porque não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Assim, não sei se vocês já viram, não é querendo criticar essas religiões, mas tem muita religião que ela tem uma oração só. Tem uma oração para aquilo, uma oração para isso, uma oração para aquilo. Elas fazem a mesma oração sempre. A mesma oração. Todos os dias a mesma oração. Ficam repetindo a oração. Elas acham que vão ser ouvidas. Assim. E a Bíblia condena esse tipo de atitude. Você deve orar, mas deve orar diferente. Por exemplo, se você pediu hoje algo para Deus, amanhã você peça para Ele abençoar outra pessoa sem ser você. Não fique orando sempre para si mesmo. E assim você acha que vai ser ouvido? Não. Você acha que Deus vai ouvir a sua necessidade, o que você tem, o que você não tem? Deus já sabe do que você precisa. Não precisa você estar repetindo todas as vezes a mesma coisa. Não precisa você estar insistindo. É bom insistir? É bom insistir. É bom insistir, mas nem sempre, todas as vezes. A gente tem que mudar um pouco assim a nossa rotina, digamos assim. E a oração é uma das principais formas de desenvolver um relacionamento com Deus. Deixa eu tentar assimilar assim uma coisa. Digamos que eu vou fazer uma visita na nossa casa, eu bato no portão, você abre, eu entro, saio, não falo um oi para você, não digo nada. Isso é muita falta de respeito e de caráter da pessoa. Imagine você entra na igreja e o dono da igreja, o dono da casa, o Pai Celestial, não escuta um agradecimento por você. Você não ora. Quando você entra, você não fala com Deus. Que orar é falar com Deus. É muito desrespeito da sua parte. Imagine aí.
eu chegasse na sua casa, você abriu o portão para mim e eu não falava um fio com você. É muita falta de caráter de mim. E é falta de caráter sua se você não orar quando chegar nesse lugar. Porque a palavra de Deus diz que a minha casa é uma casa de oração. Quando chegar aqui, é importante nós termos esse hábito de estar orando constantemente. E é essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Amém?